A paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E o livro escolhido hoje é o livro de Gênesis, capítulo 3, no seu versículo do 11 ao 13. Aqui Deus faz uma pergunta a Adão e Eva. E ele pergunta: quem me disse que vocês estavam nus? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor então perguntou à mulher: o que foi que fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, Senhor, e eu comi do fruto. Amados, ser induzido ao erro me isenta das minhas culpas? Se alguém me induz a fazer algo, eu estou isento da culpa, eu estou isento do erro que eu cometi? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Adão e Eva se esqueceu de um pequeno detalhe, que Deus é conhecido na Bíblia como El Roim, ou seja, o Deus que tudo vê. Deus estava vendo as atitudes que Adão e Eva estavam cometendo. E a gente precisa, nesse momento, absorver esse entendimento de que nada ficou em oculto, amado. Deus está vendo todas as coisas. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles acreditaram que poderiam esconder ou ocultar o seu erro. Porém, esqueceram que Deus estava vendo tudo. Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando as coisas boas, também as coisas más. E nem tudo que eu e você estamos fazendo de errado, ou já fizemos de errado, será necessariamente exposto de imediato. Algumas coisas demoram a vir à tona, ou demoram a vir à luz. Outras talvez sejam reveladas no dia do juízo final. A Bíblia vai nos relatar isso lá em 1 Timóteo 5, 24. Muitas pessoas, amados, elas querem terceirizar o seu pecado, como fez Adão e Eva. Transferir os seus erros para outras pessoas, achando que serão isentos das suas culpas ou das coisas que cometeram. Adão disse ao Senhor que não teve culpa no erro. Ele não era culpado. E ele diz: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi, Senhor. Ou seja, ele fala que a culpa é da mulher. E ele vai mais além. Ele diz: foi a mulher que me deste, Senhor. Então quem errou foi o Senhor que me deu essa mulher. E essa mulher me fez pecar. Entende, amados? Terceiriza a sua culpa. A Eva, ela não se isentou disso também, ela fez a mesma coisa. Ela disse que foi a serpente quem a enganou e ela comeu do fruto. Porém, tanto Adão e Eva sabiam do erro que poderia cometer, comendo do fruto. Qual era a ordem que Deus havia dado para os dois? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Então, amados, pegar a vassoura e varrer a sujeira para debaixo do tapete do outro, não vai te isentar das tuas culpas. Sabe por quê? O nosso Deus, ele é zeloso. Ele zela pelo teu povo. Por isso, não deixe que a ira do Senhor, ela se acenda contra você por causa disso. Deuteronômio 6,15 vai dizer isso. Lá em Provérbios 6,12, na versão King James, vai dizer que o caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. O meu e o seu caráter tem que ser de justiça. Tem que ser um caráter de Deus. Tem que ser um caráter de Jesus. Nós não podemos fazer atrocidades nem caminhar no caminho da perversidade. Outro exemplo que eu vejo
trazendo aqui para essa reflexão é Êxodo, capítulo 2, versículo do 11 ao 15, onde Moisés, ele já é homem ali, né? E a Bíblia diz, naqueles dias, sendo Moisés já homem, ele sai de encontro aos seus irmãos. Ele sai para ver os seus irmãos. E ali viu que o labor era penoso, ou seja, o trabalho que eles estavam executando para os egípcios era algo penoso, cansativo, né? Então, Moisés ali, ele vê também um certo egípcio que estava espancando um hebreu. Era alguém do seu povo. O que ele faz? Ele precisava tomar uma atitude. O que ele faz? Ele olha para um lado, olha para o outro, e vendo que ali ninguém estava vendo o que ele poderia fazer, o que ele estava por fazer, ele mata o egípcio. E Moisés vai além disso. Ele esconde o corpo do egípcio morto por ele na areia. No dia seguinte ele sai e vê 2 hebreus brigando. E ele se dirige ao culpado, ou seja, aquele que deu motivo para a briga. Por que espancas o teu próximo? Qual é a resposta que ele teve? Quem te pôs por príncipe ou juiz entre nós? Pensas me matar como mataste o egípcio? Moisés, opa, ele temeu. Por quê? Porque ele achava que ninguém tinha visto o que ele tinha feito. E por causa disso, ele foge para as terras de Midian, com medo das consequências disso, que o faraó poderia fazer após saber o que ele havia feito. Naquele momento, amados, ter ou não público determinou o comportamento de Moisés. Moisés, ele foi induzido a fazer algo em relação ao espancamento. Era algo que ele precisava fazer, porque estava alguém sofrendo por causa do espancamento. Porém, Moisés, ele se enche de coragem, e ao invés de ser a coragem da justiça, ele se encheu da coragem da iniquidade. Ele vai e mata o egípcio. Qual é a lição, amados, que aprendemos com o cadáver do egípcio? É que nada permanece escondido. Moisés executou. Ele foi induzido ao erro. Ele foi induzido a fazer alguma coisa. Porém, ele poderia ter feito outra coisa, de outra forma. Eu e você, amados, devemos brilhar a nossa luz diante dos homens, sim. Por quê? Para que as nossas boas obras glorifiquem ao Pai, a Deus que estás no céu. Mateus 5,16 vai dizer isso. A conclusão que nós tiramos de tudo isso, amado, se diante de testemunhas eu e você fizermos o que é certo, estamos em busca de quê? De credibilidade diante dos homens. Porém, se eu e você fizermos o que é certo, quando ninguém está olhando, estamos forjando o nosso caráter diante de Deus. Diante dos homens, precisamos de reputação, sim, amados. Temos que ser justos, pois ela nos traz o quê? A credibilidade. Mas, diante de Deus, o que vale é o caráter. E quando nós temos caráter diante de Deus, é forjado em nós a autoridade de Deus. Eu não sei se em algum momento você errou contra Deus ou contra alguém, ou está em pecado nesse momento, mas faça o que está lá em 1 João, capítulo 1, no seu versículo 9. Se você confessar o vosso pecado, Ele, Deus, é fiel e justo para te perdoar dos seus pecados e purificar de toda a injustiça. Então, amados, seja alguém de caráter forjado em Deus, que a autoridade de Deus, ela vai crescer diante de ti. E não terciarize o seu pecado. Se arrependa, porque Deus, ele está de olho em todas as coisas que você está fazendo. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe nesse dia grandemente, amado.